como o Senhor fez com José, tirou ele, meu Deus, do fundo do poço que realmente ele estava, e colocou ele, meu Pai, como governador do Egito. Tirou ele do meio dos escravos e colocou ele no meio dos príncipes. Pai, o Senhor é esse Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu não sei o que o Senhor tem, qual é o propósito, qual é a tua vontade para este povo, mas eu sei, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É essa vida, meu Deus, que nós temos que viver, uma vida boa, perfeita e agradável. Para isso, Pai, precisamos da tua palavra, precisamos da tua instrução. Erga a sua voz agora e fala: Senhor, fala comigo aqui hoje. Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Em nome de Jesus, Pai, que todo impedimento venha a ser jogado por terra aqui hoje, e que este povo receba a instrução, a palavra revelada ao seu coração. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Com as mãos erguidas, diga: obrigado, Senhor. Eu já agradeço pela palavra que o Senhor vai me dar aqui hoje. Digo amém. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. O versículo é o 7. O nosso Deus, pessoal, Ele não mudou. Jesus não ficou sem poder. O nome dele continua sendo grande, continua sendo poderoso. E nós vamos ver que podemos viver hoje o que os nossos amigos, irmãos na fé, viveram também no passado. Mateus capítulo 7, o versículo também é o 7. Quem achou, diga amém. Leia comigo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Diga glória a Deus. Quem falou isso foi o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que fosse outro homem de Deus que falasse isso, já teria validação. Mas por ser Jesus que falou, irmão, o peso é maior. E ele está dizendo, na linguagem de hoje, no versículo 7, peçam e vocês receberão. Pode procurar o que você está querendo encontrar, porque eu vou fazer você encontrar, você achar o que você está procurando. Pode ir naquela porta lá, pode bater naquela porta, porque aquela porta será aberta para você. Você está entendendo já o que Deus está falando com você? Eu não sei a resposta que você está pedindo, mas aqui dentro a sua resposta está. Pastor, eu estou pedindo. Deus está dizendo, você vai receber o que você está pedindo. Pastor, eu estou procurando, eu estou buscando, eu estou procurando algo que eu preciso preencher esse vazio. Deus está dizendo, você vai encontrar, você vai achar o que você está procurando. Pastor, tem uma porta na minha vida que ela não se abre de jeito nenhum. Deus está dizendo, pode bater que a porta será aberta para vocês. Diga glória a Deus, pessoal. Então olha para o seu irmão, diga para ele, Deus não mudou. Ele vai colocar rapidinho ali em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que o próprio Deus fala assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, ou filho de Israel, não sois o quê? Consumidos. Deus não mudou, pessoal. Se Jesus disse que nós vamos pedir e vamos receber, então diga, tudo que eu estou pedindo, eu vou receber. Se a palavra diz que tudo que você está procurando, que você está querendo encontrar, diga, eu vou encontrar, em nome de Jesus. Se a palavra diz que eu vou bater naquela porta e aquela porta vai se abrir, diga, a porta vai se abrir. O que nós precisamos é tirar toda a negatividade da nossa vida. Fala para o seu irmão, isso é muito negativo. Não, mas faz assim com a mão assim, ó, isso é muito negativo. Isso é muito negativo. É ou não é? Seja sincero. Sem querer, querendo. Pastor, eu não sou não. Até que está falando que não. Eu vou dar um exemplo, você vai entender que você é.
O ônibus está vindo. Ai, meu Deus, será que está cheia essa bagaça? Ela começou a reclamar já. Tá vendo como você é? Recebeu o salário. Eita, meu Deus do céu, isso aqui dá para nada, meu pai. Como é que eu vou pagar? Oh, meu Deus, tem 3.000 de conta. Ganhei 1.000. Como é que... Não está batendo as contas. A gente reclama de tudo, pessoal. A gente é negativo com tudo. Domingo de manhã, está se arrumando. Meu Deus, será que o pastor vai demorar no culto hoje? Isso é muito negativo. Fala para o seu irmão, para de ser negativo, irmão. Ou sempre estamos com o pé atrás, ou sempre com o pé. Sempre estamos preocupados com o que passou e preocupados com o que está por vir e esquecemos de viver o agora. Hoje de manhã você estava se arrumando, preocupado para chegar a tempo do culto. Agora que você está no culto, você está preocupado se vai dar tempo de fazer o almoço. Se vai dar tempo de passar no mercado. Fala para o seu irmão, viva o momento. O que é viver o momento? É viver o agora. Oh Deus, agora eu estou ouvindo tua palavra. Vou desligar minha mente de tudo para ficar ligado no que o Senhor está falando comigo. Quem está entendendo a glória a Deus? Então a negatividade atrapalha a gente. Porque Jesus não falou aqui, olha, você vai pedir, mas vai ser difícil de receber. Não, ele falou, vai ser fácil. Você vai pedir, você vai receber. Você vai buscar, você vai encontrar o que você está procurando. Você vai bater na porta e a porta vai se abrir. Por quê? Versículo 8, na linguagem de hoje. Porque todos aqueles que pedem, todos aqueles que pedem, recebem. Todos. E também aqueles que procuram, também acham. E a porta será aberta para quem? É todo mundo, gente. Então eu vou pedir e vou receber. Eu vou procurar e aquilo que eu estou procurando, eu vou encontrar. Ele é o caminho. Ele vai te mostrar como encontrar. Diga glória a Deus. E a porta? Eu vou bater, ela vai se abrir. Eu não vou dar com a cara na porta, não. Ela vai se abrir. Pastor, mas olha, essa porta que eu quero que Deus abra para mim, tem mais 100 pessoas querendo essa porta. Se as 99, as 100, não falar com Deus, Deus vai abrir para quem falou com Ele. O que você tem que entender é isso. Deus não tem, o missionário fala, e é verdade, porque a gente lê a Bíblia e vê isso. Deus não tem filho predileto. Deus não tem pessoas que Ele olha assim e fala assim, ai, esse aqui é mais bonitinha, ou esse aqui é muito feio, vou abençoar ele, porque ele já é feio demais. Deixa eu abençoar ele, para pelo menos ele ficar feliz que eu abençoei ele, porque já basta ser feio. Não. Deus não tem esse negócio. Deus tem aqueles que o procuram. Aqueles que o procuram vão encontrar Ele e vai encontrar os recursos em Deus do que precisa, pessoal. Aqueles que pedem a Ele vão receber, porque Deus tem para te dar. Tem ou não tem? E uma coisa é você pedir para quem não tem. É ou não é? Quem já pediu dinheiro? Já prezou? Tem vergonha? Não, levante a mão, eu já pedi. Isso aí, quando eu levanto, você tem coragem de levantar. Nós já passamos momentos que, poxa, você pediu ali, pô, tem como você me arrumar, emprestar, tal, porque você não viu saída, aí você teve que pedir. E a maioria das vezes que a gente pediu, a pessoa disse o quê, gente? Ah, não tem, não dá, não sei o quê. Você sabe que tem, sabe, não sabe? Você fala, tem sim, mentiroso. Você sabe que tem. Não, mas estou brincando, às vezes não tem mesmo, né? Não é porque, tem gente, por exemplo, eu descobri, né? Quando eu não tinha carro, eu achava o seguinte, quem tem carro, tem dinheiro. Hoje eu tenho um carro. Sabe? Então é possível. Eu, quando era criança, eu pedia dinheiro para quem trabalhava, né? Tio, primo, vizinho, pastor. Eu lembro que na sede, todo sábado, desde pequeno eu já ia para a sede no sábado. E hoje continuo.
E na cela no sábado, o pastel era R$1 naquela época, tempo bom. E eu pedia de R$1 para meu pai, e falava, pai, dá R$1 para mim comer o pastel. Aí às vezes ele falava não. Aí eu falava, então eu vou pedir para os pastores. E eu ia pedir. Tem até o pastor Alexandre, que é pastor da igreja nossa até hoje. Ele me vê lá e ele lembra, né? E ontem ele não estava lá. Mas sábado passado, por exemplo, ele olhou, ele falou, e o pastel? Eu falei, estou comendo ainda. Falei, se quiser pagar, eu estou aceitando. Amém, pessoal? Mas por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente pede para uma pessoa e a gente não pede para quem? Para Deus, pessoal. Fala para o seu irmão, para de se humilhar. Fala para ele, peça para Deus. Peça para Deus. Sabe? Pastor, meu marido não está me amando. Não adianta você cobrar ele. Ele não entende o amor, o tipo de amor que você quer, não. Você tem que falar com quem? Você tem que falar com quem? Isso, fala com Deus. Deus, esse homem que o Senhor me deu aqui, estou quase matando ele. Então o Senhor faz esse homem me amar, Deus. Faz esse homem ficar apaixonado por mim de novo. Porque ou ele me mata ou eu mato ele, Deus. Vai aparecer nós num Cidade Alerta depois. Lá no bate. Tem que falar. O problema é que a gente não fala para Deus. A gente conta para todo mundo. A gente fala para o motorista do ônibus. A gente fala para o cobrador. Sabe? A gente fala para o obreiro na porta. A gente fala com o pastor. Não sei como é que minha orelha não está desse tamanho já, de tanto que fala. E a gente fala para todo mundo, mas não dobra o joelho para falar com quem? Com Deus. Jesus que está dizendo, não é o pastor, não é a placa da igreja que diz, ó, pode pedir para a gente que a gente vai dar tudo que você precisa. Não, quem disse é Jesus. Ele que está falando, peça para mim, porque eu tenho para te dar. A gente fica pedindo às vezes para a pessoa que a gente acha que tem, mas ela não tem. E a gente fica procurando encontrar em pessoas aquilo que nós só vamos encontrar em Deus, pessoal. É isso que você tem que entender. É Deus que faz a pessoa ficar apaixonada pela outra. E faz o amor florescer todo dia. Tem que orar pelo casamento, o marido pela esposa, a esposa pelo marido. É Deus que faz os filhos também. Ei, Jesus, isso é uma bênção. Tem que abençoar a vida desses meninos que de vez em quando ficam como um capeta, sabe? Tem que orar por eles. Verdade. Até os objetos você tem que abençoar, pessoal. Pastor, comprei um carro, só dá defeito. Tem que ver se não é demônio. Que isso, pastor? E o mecânico não vai ver que é demônio. O mecânico não tem visão espiritual. A não ser se ele for um ungido de Deus. Né? E colocar a mão no seu carro e falar, Senhor, me ajude a descobrir qual é o defeito. Porque você acha que não, mas o demônio toca, irmão. O demônio toca nos animais. O demônio toca nos objetos. Você compra uma coisa nova, a outra coisa quebra. E nunca a casa está inteira. Por quê? Porque o diabo ele age. O que temos que fazer? Cobrir a nossa vida de oração. Marquei a vigília sexta-feira. Vigília de oração, foi uma bênção. Quem não veio, na próxima, coloque no coração, está aqui e se esforça. Eu achei que ia ser mais pesado, né? Porque eu preguei sexta de manhã, fiz sexta-feira à noite, fiz a vigília ainda, terminamos quase 5:30 da manhã. Era para terminar às 4, mas estava bom demais. E fomos até 5:30 da manhã. Não deu para dar aquela cochilada, não. Só tomei uma chuveirada em casa e fui para a sede. Pensei que eu ia estar mais exausto. E não estava, não. Lógico, quando o missionário abriu a Bíblia, que ele fala tão gostoso, não fala? Amigo, você tem que entender a boa palavra. Aí não deu. Ontem ele teve, né? E eles estavam comigo também na batalha. O Anderson, o Vitor, né? O Vitor dorme esquisito, gente. Sério, ele na cadeira estava assim, ó. Ele só dorme com o pescoço de lado. Falou, oxê. As obreiras trazendo água pra gente toda hora. Só que a água não chegava na gente. Os irmãos tomavam antes de chegar em nós. Para ver se a gente acordava. Coitados, elas também não sabiam que a gente passou a noite na vigília, né? Mas vou falar para você, foi tranquilo, viu? Não foi aquela coisa toda, não. Foi tranquilo.
Amém, pessoal? O que eu quero que você entenda é que se nós, irmãos, colocarmos em Deus, em Cristo, a nossa confiança, colocar diante dele a nossa ansiedade, colocar diante dele as nossas preocupações, colocar diante de Deus aquilo que necessitamos, ele está dizendo: não é o seu marido que disse, pode pedir que eu vou te dar tudo, ainda que ele te prometeu, ele te enganou. Eu vou te dar o mundo, coitado. Está faltando até um terreno de 5 por 25. Quanto mais o mundo. Mas fala para o seu irmão: nós servimos um Deus que é o Criador do mundo. Ele sim tem o mundo para te dar. Ele sim tem para fazer. Diga glória a Deus. Então para de se humilhar. Está com problema financeiro, está com problema sentimental, está com problema no casamento, está com problema na família. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue até o Pai a não ser por Ele. Ou seja, o caminho da bênção, o caminho para ver a solução é Cristo, é falar com Ele. Olha para o seu irmão, diga para ele: fala com Jesus que resolve. Já tem até uma música aí: ora que melhora. Sim ou não? E a gente sabe disso, não sabe? Diga: eu sou um sem vergonha mesmo. Diga, pode falar, fala: eu sou um sem vergonha mesmo. Porque a gente sabe que a oração resolve. A gente sabe que se falar com Deus ali, ó, colocar diante dele, a gente sabe que resolve. Mas a gente prefere falar com a vizinha. A gente prefere falar com o irmão. A gente prefere falar até com o cobrador do ônibus. Coitado do cobrador. Coitado do motorista, querendo dirigir em paz, a pessoa não sai dali. Tem um monte de lugar, quer ficar ali. Então, motorista, minha vida está terrível. Sabe, gente, ele é motorista. Ele não é psicólogo, ele não é terapeuta. Sabe? A manicure, coitada, a cabeleireira, não aguenta mais, ela está fazendo o cabelo, ela faz até rápido para ser embora logo, porque ela não aguenta mais. Quando você sai, ela fica triste só de ouvir sua história. Mas tudo isso que eu estou dizendo é verdade ou não é? É para você entender que a gente tem que parar de falar com pessoas, de falar, sabe, procurar coisas nesse mundo que não tem aqui, que só Deus pode me dar, que só Deus pode te dar. Então fale com Ele, porque Ele está garantindo. Jesus está dizendo: eu não mudei não, viu? Eu sou o Senhor e não mudo. Você pode pedir que eu vou te dar. Você pode buscar que você vai encontrar. Você pode bater na porta que ela vai se abrir para você. Diga glória a Deus. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Versículo 9, ele dá um exemplo ainda, para você entender que o que você está pedindo, está buscando, a porta que você quer que abra, realmente vai abrir, você vai encontrar e vai receber. Versículo 9, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará o quê? Quem aqui tem filho? Seu filho pede o pão, você vai dar o quê? Pão. Você pode dar até a mais. Ele pede pão, você dá com presunto e queijo ainda. Diga graças a Deus. Que fome, Pai. Que fome. Pegou? Pegou o código, né? Pegou o código. Acabou o culto, pão, presunto e queijo. Aleluia. Pastor, posso tomar café com o senhor? Tem que pagar a taxa. Tem dinheiro para comprar presunto e queijo para tudo. Já viu o preço do queijo? Tá caro, gente. Brincadeira. Um pouco sério, mas brincadeira. É o que Deus está nos ensinando, pessoal. Irmão, você que tem filho, você sabe. Seu filho pede, e como é gostoso tem para dar. Outro dia eu até chorei no meio da rua. Estava indo cortar o cabelo. E aí depois que eu saí, o Miguel: pai, compra um sorvete para mim. Eu falei: compro, vamos lá. Aí fui na padaria do lado ali do Marinho. Comprei o sorvete, ele comendo assim, se lambuzando, todo boca assim. Eu olhei assim, falei: Jesus, já pensou esse menino me pede, eu não tenho, meu pai? Aí eu chorei, irmão. Falei: meu Deus do céu.
Irmão, assim é Deus. Deus é pai, pessoal. Nós somos filho dele. Pastor, mas eu sou meio rebelde. Eu te pergunto, você que tem seu filho e já teve um momento de rebeldia, você parou de amar ele por causa disso? É isso que você tem que entender. Para de olhar Deus como Satanás, porque tem gente que olha Deus como Satanás. Acha que Deus quer colocar todo mundo no inferno. Não é não. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce hoje tenha vida eterna. A vida eterna é vida de Deus. É vida de rei, pessoal. É o que Deus tem preparado para nós. Diga glória a Deus. Então diga, eu vou viver essa vida. E ele diz mais, versículo 10. Se seu filho pedir peixe, você vai dar uma serpente? Sim ou não? Não. Versículo 11. Jesus diz: se vós, pois, sendo maus, o coração de vocês é mau, ele está dizendo. E mesmo vocês sendo mau, a gente é mau ou não é? Sim ou não? A gente é, não parece, mas é. Basta alguém fechar você no trânsito. Fechou, filho do cão, tomara que bata essa porcaria. Aí depois tem que falar, ô céu, me perdoa, pai. Bata não. Se o motoqueiro triscar no retrovisor, ai feliz, tomara que quebra a perna. A gente é mau ou não é? A gente é mau. E alguns de nós até, quando alguém nos fez algum mal e a gente vê aquela pessoa viver um problema, a gente fala o quê? Deus é justo. Deus é justo. Deus, olha aí, ó. Fez aquilo comigo, olha o que está vivendo agora. Isso aí é Deus, é? Isso é o cão que está dentro de você. É ou não é? Então diga, eu sou mau, Jesus. Mas Jesus está dizendo, mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Aos que lhe... Então diga, é eu e Deus. É isso. Mas a gente fala para todo mundo. Ai, meu marido, sabe? Ai, meu marido não me dá carinho, não me dá atenção. E às vezes nem ele sabe disso. Porque nem para ele tu conta. Conta para todo mundo, só ele não sabe. Quem está entendendo, pessoal? E não adianta falar com ele também. Cadê as mulheres casadas aqui? Tudo sem força elas. Não adianta falar com ele. Cadê os homens da igreja? Adianta elas falar com nós? Nós não entendemos. Nós não sabemos nem o que ela está falando. Não é assim, irmão? A gente não sabe o que você está falando. A gente só concorda. É difícil, amor. Né? Que elas falam de várias coisas ao mesmo tempo. Não é assim, irmãos? Ou só a minha que é assim? A de vocês é assim também? Isso. Eles não querem falar porque vocês estão aqui. Mas eu vou marcar um culto só de homens. Nós vamos abrir o coração. Verdade? Vocês são dessa maneira. E a gente, às vezes, não entende, né? Uma mulher com outra entende, não é? Ela fala assim, meu cabelo está tão oleoso, preciso emagrecer. Nossa, mas o fulano lá, você viu o que ele fez? Ela entende, uma outra comunica, assim, as doideiras delas. Nós não. Você viu o fulano? Eu falei, mas e o cabelo? Não, menino, já estou falando de outra coisa. Você fala, mas não terminou o assunto do cabelo ainda. É difícil. Então, fala para o seu irmão, já que não resolve ficar falando com os outros, vamos falar com Deus. Isso. Eu estou fazendo isso agora. Quando alguém me dá problema aqui, eu falo com Deus. Deus, o fulano lá, meu pai. Fulano não está vindo à igreja, Deus. Faz ele vir. Aí eu vou lá, falo. Antes você está falando com os obreiros. Não adianta falar com os obreiros, não. É só, se eu falar com os obreiros, minha testa vai crescendo, 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 crescendo. Essa testa aqui ganhou 2 dedos depois que eu vim para cá. Ela não era tudo isso. É as quedinhas.
Mas são exemplos da vida que eu estou falando para você, mas é verdade. É só orar. Deus, estou achando aquele obreiro mais distante, Pai. Não sei o que ele está passando, mas ajuda lá, meu Pai, em nome de Jesus, tal. Coloca o desejo por estar na tua casa, o amor por estar na tua casa. Aí daqui a pouco quem está se aproximando? O obreiro que estava distante. Aprenda a falar com Deus. Aprenda a colocar diante de Deus as suas necessidades. E aqui é o lugar. Aqui é o lugar para você se derramar, para você falar, para você orar, contar tudo para Deus. E Deus falar também com você, como está falando agora. Jesus está dizendo, ei, olha para você, você não dá boas coisas para as pessoas que te pedem? Quanto mais eu vou te dar, o Pai vai te dar. Tudo que você pedir em meu nome, você vai receber esse bem que você está pedindo. Diga glória a Deus. Para você ter mais certeza disso, olha o que diz Romanos capítulo 8, 31. Abre lá, por favor. Romanos 8, 31. Olha o que diz aí, pessoal. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas da vida, os problemas, as lutas, as adversidades? O que vamos dizer para estas coisas? O que nós temos que dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aprenda a dizer isso. Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Quem é essa doença? Quem é essa pessoa? Quem é o fulano? Quem é esse mal contra a minha vida? Se Deus é por mim. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus é por você, irmão. Agora diga para você, porque falar para os outros é fácil. Diga para você, diga: Deus é por mim. Diga: Deus é na minha vida. Então o que é essa doença? O que é esse problema? O que é esse mal? O que é essa adversidade? Se Deus é por você. Diga glória a Deus. 32. Preste atenção nisso. Aquele, falando de Deus aqui, do Pai, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Já pensou nisso? Ai, pastor, não sei se Deus quer me curar. Como não? Se aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Jesus, ele não poupou nem seu único filho, Jesus, mas entregou por todos nós, para levar e pagar o preço dos nossos pecados, enfermidades, doenças. Ele levou tudo aquilo na cruz. Como não? Como ele não vai me dar uma casa? Deus já te deu o reino dos céus. Deus já te deu a nova Jerusalém. Você já tem uma morada preparada no céu. Está escrito em João 14:2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o vou teria dito: vou preparar lugar para você. Se não tiver, ele prepara lugar ainda. Diga glória a Deus. Se tu já tem uma morada no céu, não vai ter uma casa aqui? Oxi! Como não? Fala para o seu irmão: para de ouvir esses pregador fraco. Se você ouvir pregador fraco, você fica fraco também. Você fica servindo a Deus assim, morrendo. Não, Deus é bom, Deus é bom. Eu estou lascado, mas Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Eu estou doente, estou com hemorroida, estou com a hérnia, estou com dor de cabeça, estou com lepra, estou doente, estou sem dinheiro, estou passando fome. O marido foi embora, a mulher foi embora, os filhos foram embora, eu estou morando na rua, mas Deus é maravilhoso. Tem pregador que quer que você viva desse jeito. Ô, irmão, se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia dar uma lição desses pregadores aí. Porque hoje ele está dando uma lição em nós. Ele está dizendo para você: por que você está sentindo falta de alguma coisa? A palavra de Deus, ela diz: peça para que a vossa alegria seja completa. Leia os 4 evangelhos, o que você mais vai ver é Jesus realizando o pedido do povo. A pessoa chegava até ele, ela clamava: Jesus, Jesus. Ele mandava chamar: o que você quer? Eu quero ver, eu quero andar, eu quero ouvir. Jesus ia lá e fazia. Diga glória a Deus. Era assim que funcionava. Irmão, é só você pedir. O que está faltando? Peça.
Peça. Peça mesmo. Mas fala para o seu irmão, peça com força, irmão. É certeza que você vai receber. Porque quem está falando é Jesus. Quem é demônio? Quem é essa doença? Se Deus é por você. Se Deus é por você, quem será contra você, irmão? Ele pode até se levantar, mas não vai ter sucesso. Diga, o diabo se levanta para ser derrotado de novo. É isso que tem que entender. Mas ele só é derrotado na vida de uma pessoa que vai para trás do pai. Amém? Já viu aquela criança que apronta e corre para trás da mãe e do pai? Já viu ou não? Talvez você foi essa criança, né? Aprontava, ia lá, dava um murro no menino. O menino vinha te pegar, você corria para trás do pai. Vem. Fala para o seu irmão, corre para trás do pai. Corre para trás do pai. Fala com ele hoje. Coloque diante de Deus esse problema, essa situação. Peça, não é só colocar, não é só falar, você tem que aprender a fazer a oração completa, amém? Vou te ensinar. Diga primeiro, eu exalto a Deus. Então primeiro você começa a oração exaltando. Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é grande, não há outro como o Senhor. Aí você já chamou a atenção dele. Quem não gosta de um elogio? Sim ou não? Nós somos a imagem semelhante de Deus. O que nos atrai, atrai a Deus. Comece a elogiar. Deus, não há outro na minha vida como o Senhor. O Senhor é o único Deus. O Senhor é tremendo, Pai. O Senhor é maravilhoso. Aí a presença dele vai vindo. Quando ele chegar, você fala, então. Pastor, você é malandro com Deus? Não, não é malandragem, não. Isso é sabedoria, inteligência que Deus nos ensina. Você o exalta. Sentiu a presença dele? É hora de reclamar agora. É hora de chorar. Então, Pai, o Senhor é tão maravilhoso, mas, Senhor, eu não estou vivendo essas maravilhas, eu não estou feliz, eu estou com esse problema, é isso. E aí você fala. Aí, falou com Deus o problema? Sim ou não? Isso, essa é a segunda parte da oração. Aí fala para o seu irmão, agora é a hora que você ficar doido. Pastor, eu vou ficar doido na oração? Vai, mas é uma doideira compreensível. Por quê? Porque a mesma pessoa que exalta a Deus e fala tudo que Deus é, e depois fala do problema para Deus, e chora, tal, e reclama da vida, e fala tudo para Deus que está passando, o que é que ela faz depois dessa oração? O problema é que muita gente reclama e para por aí. Não, depois que você reclama, Deus começa a fazer você lembrar das palavras que Ele tem te falado e que você tem ouvido. E você acabou de reclamar, Deus, eu estou sem dinheiro, Deus, vamos falar do dinheiro? Deus, que até quarta vai vir. Deus, eu estou sem dinheiro, Deus, eu estou nessa situação, Deus, Deus, está difícil e tal. Aí no meio da oração você fica doido, você começa a falar para você, mas eu sei, Senhor, que a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que suprirá todas as minhas necessidades. Ah, Deus, a tua palavra diz que tinha 5.000 homens para ser alimentado. E o Senhor com 5 pães e 2 peixinhos alimentou. E sobrou 12 cestos. Ah, Pai, tua palavra diz que no meio do deserto não tinha pão. E o povo dormiu, quando acordou o maná estava lá para comer. Ah, Deus. Aleluia. Quem ouve fala, é louca, doido, é maluco. Porque você foi orar triste, exaltando a Deus, expõe o problema, o próprio Espírito na oração faz você lembrar da palavra. E a sua boca começa a confessar a palavra. Então, Deus, eu creio. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, muda essa história, dá o recurso, faz o milagre. Ô diabo, solta a minha bênção, solta o que é meu, em nome de Jesus, tal. E aí você expulsa o mal. E no final da oração, como é que você está? Agradecendo. Ô Senhor, obrigado. Eu creio, Pai. Eu coloquei dentro do Senhor, esse mal já saiu e eu creio na minha vitória. Aí se você faz essa oração na igreja, você sai daqui como? Se é mulher, se é no quarto de casa, entrou no quarto de um jeito, sai. Ai, Deus maravilhoso. A família olha e fala, estava batendo em nós, brigando aqui agora. Orou. É doida.
Não é doido? É o poder da oração. Diga, a oração tem poder. Diga, a minha oração tem poder. Tem gente que pede oração, não é errado pedir oração. Precisou, manda no WhatsApp, vem aqui na igreja, fala comigo, nós vamos orar. Mas tem pessoa que fala assim: pastor, ora aí, porque eu creio muito na sua oração. Não é errado você crer na oração do pastor, mas você tem que crer na sua também. Errado é você só crer na oração do pastor. Não, você tem livre acesso. O véu foi rasgado, pessoal. Quando Jesus falou está consumado, o véu que separava a presença de Deus do povo foi rasgado. Veio o vento e partiu no meio. O que quer dizer isso? A presença de Deus está disponível para todo mundo agora. A palavra diz que Jesus nos fez reis. Por que sacerdote? Porque o sacerdote era o único que entrava na presença de Deus. Então todos nós somos reis e sacerdotes. Porque todos nós reinamos no mundo espiritual e todos nós podemos entrar na presença de Deus. Diga glória a Deus. E você tem o Espírito Santo. Você tem Deus dentro de você. E quem não tem? Vamos orar hoje, você vai recebê-lo. Em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, meu irmão, Deus está falando para nós aqui. Pode pedir que você vai receber. Pode buscar que você vai encontrar. Ah, mas se eu pedir, Deus não me der o que eu estou pedindo. Ué, seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Pedir o peixe, você vai dar uma serpente? Não, então se você sabe dar boas coisas, o vosso Pai vai dar também. Fala para o seu irmão, é Deus que está falando. Então, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas o quê? As coisas. Diga, Deus vai me dar o que eu estou pedindo. Fala para o seu irmão, Deus vai te dar o que você está pedindo. 33 diz mais: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Recebe aí, irmão. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diga, eu estou com tudo. O ser humano está com tudo depois de Jesus, irmão. Você tem que entender isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor dele? Ah, pastor, estou numa tribulação. Isso não te separa de Deus. A tribulação, a angústia ou a perseguição, tem momentos assim ou não tem? Mas isso não separa você de Deus, não. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, falta de veste, ou o perigo, ou a espada, a guerra, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas, diga mais, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nada pode separar, nada pode afastar. Pastor, estou passando um momento de tribulação, de fome, sabe, está faltando. Estou passando um momento de perseguição. Pastor, estou numa guerra, estou numa batalha. Isso não separou você de Deus. Isso não separa. Ao contrário, em todas essas coisas nós já somos mais do que. A tribulação vem, a perseguição vem, a fome às vezes vem, a guerra às vezes vem. Mas seja o que for que está vindo e que vier, lembre-se que a vitória já é sua. Fala para o seu irmão, o diabo se levanta só para cair. Porque nós já somos mais que vencedores. O final da história é vencer, a vitória já é nossa. Amém, pessoal? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, não tem desculpa. Não tem desculpa, porque nada pode impedir de Deus abençoar você. A tribulação que for, Deus continua ao seu lado. E a vitória é sua. Você é mais que vencedor em todas essas coisas já. Se Deus é por você, quem vai ser contra? Ai, pastor, mas eu estou orando. Ué, o que você está orando, você vai receber. Ele garantiu. Se Deus não poupou o seu único filho, como não nos dará também as outras coisas? Sendo que Ele próprio disse, pode pedir que eu vou te dar. Pode procurar que você vai encontrar. Pode bater na porta que ela vai se abrir.
Se fosse seu filho, você faria isso. Quanto mais eu, que sou bom. É o que Deus está dizendo para você. Diga glória a Deus. Está gostosa a palavra, não está? Fala para o seu irmão, vamos colocar uma pimenta aqui agora. Eita, porque eu preciso te falar uma coisa também. Isaías 59, versículo 1. Ai, Pai, estava tão bom, mas eu não posso te falar a metade, eu tenho que dar para você a redação completa. A redação tem começo, meio, fim e conclusão. Eu preciso te dar o fim das coisas aqui agora. Amém, pessoal? 59, o que diz? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, quer dizer fechado, para não poder. Mas olha o 2: mas as vossas iniquidades, pecado, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Está entendendo? Só tem uma coisa que pode separar você de Deus, é o pecado. Só que o pecado Jesus já levou, pessoal. Já pagou o preço. Quando você se arrepende, confessa e deixa a prática errada, você se torna um filho agradável a Deus. E a sua oração, que antes não era ouvida, agora vai ser ouvida. Então, se você tem orado, buscado, mas tem cometido coisas erradas, o seu pecado não é Deus. Deus continua com o ouvido aberto. A mão dele continua estendida. Não é o pecado de Deus. Deus não tem pecado. É o nosso pecado. É o que a gente faz de errado, que faz um muro, uma parede, e divide nós de Deus. E a gente clama, mas ele não ouve. Por quê? Porque tem um impedimento. Qual é o impedimento? Pecado. E Deus fala qual era o pecado que estava atrapalhando esse povo. Olha o que diz no versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. O povo queria que Deus abençoasse, mas na oportunidade já estava matando um inocente. É importante você entender isso. O mesmo Deus que diz não matarás, depois falou para o povo matar os inimigos. Quem já teve essa dúvida? Né? Não matarás, mas depois Deus mandava matar os inimigos. Vamos lá? Irmãos, Deus não tem, como é que posso dizer, o culpado por inocente. Eu não sei se você já leu o livro de Deuteronômio ou Levítico, não me recordo direito agora, mas lá fala que todo homem de família devia ter uma arma dentro de casa, uma espada. Porque se alguém entrasse para querer matar ou fazer mal para sua família, ele deveria matar a pessoa que entrou na casa dele para fazer mal com sua família, e o pai de família que matasse o bandido ou que veio ali para fazer maldade, não seria culpado pela morte dele. Está na Bíblia, tá? Então Deus não tem o culpado por inocente. Se a pessoa foi roubar e o policial matou, ele não é culpado dessa morte, não. Ele está totalmente correto naquilo. Você tem que entender isso aqui. Porque tem gente defendendo coisa que nem Deus defende. Está entendendo? Deus, o seu Deus, não defende quem faz coisa errada e toma umas balas por causa disso, não. Deus não defende isso, não. Só você ler a Bíblia, está lá. Então Deus, quando ele falar para o povo matar, era aquele povo que era inimigo de Deus, fazia coisa errada. Se você for ler a história profunda, principalmente dos servidores de Baal, que a Bíblia fala, eles sacrificavam crianças para ter uma boa colheita. Eles pegavam crianças, com menos de um ano, recém-nascida,
jogava dentro de um fogo. Sacrificando a Baal, a demônios, porque eles achavam que fazendo isso, eles iriam ter uma boa colheita. Por isso que Deus falava: povo de Israel, pega a espada, desce contra aquele povo e mata todo mundo de lá. Deus não tem o culpado por inocente. Antes de você falar mal de alguma coisa, procure ver a história. Procure saber da verdade. Não acredito que todo mundo está falando, não. O que eu estou falando aqui, você pode ler na Bíblia e procurar na história, até no Google lá, você vai ver. Coisa séria, pessoal. Então Deus nunca foi a favor da morte do inocente. Do culpado é outra coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, se esse hoje que está nessa vida, matando, roubando, fazendo o que for, estrupando, pedofilia, numa vida porca mesmo, mais imunda que existe. Se essa pessoa hoje falar: Deus, eu não quero mais ser assim. Muda a minha vida, me transforma, me liberta disso. Deus é misericordioso. E Ele liberta. Porque o primeiro que entrou no paraíso com Jesus foi um ladrão que estava na cruz. Mas não se esqueça que o outro não entrou. Por quê? Porque um se arrependeu e o outro não. Então o que nos leva para o inferno e que nos faz viver uma vida sem Deus nos abençoar e viver uma desgraça de vida é o pecado. Mas quando eu deixo, confesso, Deus continua no mesmo lugar. Um dia perguntaram para o Billy Graham, essa história tem na internet, quando os aviões colidiram com a Torre Gêmeas. Quem lembra disso? 11 de setembro, né? E aí chamaram o Billy Graham, que era um grande pregador, chamaram ele lá e perguntaram para ele aonde estava Deus quando ele deixou que isso acontecesse. E o Billy Graham falou: Deus estava no mesmo lugar que sempre esteve. Deus continuou no mesmo lugar. Ele estava no mesmo lugar quando vocês tiraram o estudo religioso das escolas. Eles estavam no mesmo lugar quando vocês autorizaram o casamento gay. Eles estavam no mesmo lugar quando vocês autorizaram o uso das drogas, da maconha. Deus estava no mesmo lugar. E agora vocês querem livramento? É o pecado, irmão. Deixou a imoralidade entrar, o pecado entrar, o ódio entrar, a raiva entrar, qualquer outra coisa que nós vamos ver aqui. Deus continua no mesmo lugar. A mão dele não está encolhida, continua aberta. O ouvido dele não está fechado, continua aberto. Mas o pecado faz a divisão entre você e o seu Deus e impede que as suas orações cheguem até Ele. Então, se tem algo impedindo, é isso. Ele disse: as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Pecado. Toda vez que é iniquidade é pecado. Os vossos lábios falam falsamente. É uma falsidade. E Deus está vendo essa falsidade. E a vossa língua pronuncia perversidade. Vocês falam comigo, mas depois falam um monte de coisa errada. 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Até o que eles levavam diante do juiz, a causa era uma mentira para prejudicar outra pessoa. Deus está vendo tudo isso. Confia o quê? O que é confiar na vaidade? No dinheiro. Confia no dinheiro, confia no trabalho, confia no diploma que tem, confia na empresa que tem. E andam falando o quê? Mentiras. Concebem o trabalho e produzem o quê? A iniquidade. Presta atenção nisso.
chocam ovos de basilisco. Não sei por que colocaram basilisco aqui. É serpente. Por que colocar basilisco? Nem sabe o que é basilisco, gente. Tive que pesquisar isso aqui. Gente, o que é basilisco? Quem sabia que era basilisco? Eu não sabia, não. É cobra, né? Serpente? Lagarto, né? Tudo. É esse troço aí. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. E apertando, sai deles uma o quê? Uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são as obras de iniquidade, de pecado. E obra de violência há nas suas mãos. Vamos ler mais um pouquinho? Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem um sangue inocente. É isso que você entenda. Deus é contra a morte do inocente, que não fez nada contra aquilo. Ou seja, da vítima. Deus é a favor da vítima. Deus não é a favor do bandido, do ladrão, do assassino. O que a gente vê aí fora? Um monte de direito para o vagabundo. E não tem direito para a vítima. Por isso, veja qual lado que você está aí da política aí, veja seus conceitos, cabeçuda e cabeçudo. Porque você tem que entender quem é seu Deus, para depois apoiar um partido político. Viu? Viu? Sim. Ah! E Deus continua aqui falando. Não é demônio que está te ensinando isso, não. É Deus que está bravo com muito crente aí. Leia a Bíblia. E veja quem é seu Deus e veja quem você está apoiando. Vigia, varão. Os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo, a justiça está longe de nós. E a justiça não nos alcança. Presta atenção nisso. Por isso que a gente não está vendo justiça, não está vendo Deus, não está vendo resposta, cheio de coisa errada. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Temos luz, mas andamos em trevas. Versículo 10. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Acha que sabe, mas não sabe de nada, porque está na treva. Quem está na treva não enxerga. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece. Esperamos pela salvação e ela está longe. Por quê? Porque Deus ficou ruim. A mão dele continua aberta. O ouvido dele continua aberto. A mão continua estendida. A palavra, quem pede recebe, continua validada. Quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Se Deus não poupou o seu único filho, vai te poupar as outras, vai poupar as outras coisas de te dar? Não vai te dar bem. Você viu aí? Viu ou não viu? Está na Bíblia ou não está? Você viu aí? Mas o pecado, irmão, separa a gente de Deus, e Deus não ouve a pecadores. Mas o problema é que o pecado Jesus já levou. Então não era para a gente estar tendo essa conversa aqui. Porque ele já levou os nossos pecados. Mas nós pegamos de volta. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Você já vai ver. Versículo
12 agora, né? Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas. Fala para o seu irmão, agora a história vai mudar. Porque até aqui, Deus expôs todo o pecado. Sim ou não? E você sabe também qual é o seu. Mas só que eu preciso fazer? Reconhecer. Na linguagem de hoje, coloca para mim esse mesmo versículo. Eles estão reconhecendo e eles dizem: temos pecado muito contra ti, ó Deus. E os nossos pecados nos acusam. É Deus que acusa? É o pecado. Não podemos esquecer as nossas maldades. Agora vamos lá? Reconhecemos que somos. É isso que a humanidade precisa. Quando você reconhece: Deus, eu fui culpado, eu fiz, eu errei, eu estou passando por isso porque eu dei brecha, eu não vigiei, eu estou passando esse momento difícil porque você joga tudo para você. Se tem uma oração que Deus não ouve, é a pessoa que ora e fala: Deus, eu estou vivendo isso, mas também, né, Deus, a minha família não me ajudou, mas também, né, Deus, a minha igreja não me ajuda, mas também, né, Deus, o pastor da minha igreja não sei o quê. Essa é uma oração que Deus não ouve. Mas quando você chega e fala: Deus, eu errei, eu pequei, eu não vigiei, eu sou culpado, eu não presto, eu não valho nada. Quando você tem esse reconhecimento, versículo 13: como prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber, expectorar do coração palavras de, versículo 13 na linguagem de hoje. Não temos sido o quê? Diga, reconhecimento. Tem que reconhecer. Pastor, estou numa luta financeira. Por que será? Pastor, meu marido foi embora. Minha esposa foi embora. Por quê? Está entendendo? Tem um porquê. E você sabe. É isso que eu quero que você entenda. A gente sabe, irmão. Eu falo por mim. Momentos da minha vida que Deus não estava me respondendo, e eu orei, Deus me mostrou. E ali eu reconheci e me arrependi, e Deus mudou a história. O que Deus Ele quer não é jogar a gente no inferno, não, gente. O que Deus Ele quer é que você deixe o orgulho de lado, a soberba de lado, e reconheça: Deus, eu não presto. Deus, minha mente é suja. Deus, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. E fala, e fala. Quando você reconhecer, sabe o que vai acontecer? Versículo 20. Vamos ler na linguagem de hoje já? A linguagem de hoje diz assim, ó: quando você reconhecer, o Senhor Deus diz: eu virei a Sião. Eu vou vir para você. E eu vou vir não é como acusador, não. Acusador é o diabo. Eu vou vir como redentor, para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. Pode ser qual for o pecado, se houver arrependimento, há salvação. Quem poderá me salvar? Jesus. Este é o Redentor que veio para nos salvar dos nossos pecados. Mas tem que confessar, tem que se arrepender, tem que reconhecer e tem que deixar. 21. O Senhor diz ao seu povo:
Esta é a aliança que vou fazer com vocês. E na verdade ele já fez. Qual é a aliança? Diga Jesus. Ele é o Novo Testamento, ele é a nova aliança. Esta é a aliança que eu vou fazer com vocês e que eu faço hoje. O meu espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei. Ficarão com vocês. Eles tentam destruir a Bíblia, mas não conseguem. Vai ficar com a gente para sempre essa palavra. Amém, pessoal? Amém. E essa é a aliança que temos que cumprir. E é a aliança que Deus tem conosco. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. O que? Eu, o Senhor, falei. Você tem que ensinar, como eu estou te ensinando. Não há caminho sem Deus. Deus não tem culpado por inocente. Enquanto você não confessa e não deixa, você é culpado. Mas quando eu me arrependo, confesso e deixo, eu passo agora a ser inocente. Por quê? Porque Jesus já foi culpado naquela cruz no seu lugar. Ele já pagou o preço. Você não precisa pagar esse preço. Amém, igreja? Amém. Quem entendeu a palavra? Fique de pé. Vamos orar.